Tem um segundo louvor. Hoje, antes dos irmãos saírem, não esqueçam que hoje tem lanchinho. O doutor Alexandre não veio hoje, viajou para visitar os parentes, mas está tudo com a irmã em mim. Hoje ela está responsável pelo lanche. Vai nem ler, só para ficar responsável pelo lanche, para a gente comer. Não é? Faz bem. Lembrando, irmãos, na semana que vem, querendo Deus, nós vamos entregar o esboço. Hoje nós estamos entregando o esboço da lição 7. Né? Na semana que vem nós iremos entregar a lição 8 e o apêndice 1. Né? O apêndice 1 vai ser junto com a lição 8. Né? O apêndice 1 será sobre Elias e a doença de Acasias. É um assunto que não foi tratado aqui na lição. Hoje nós vamos falar sobre a vida de Israel. Avisa para eles que esse lanche ele vai pagar. Bom, tem algum aviso aí? Os DVDs, né? Os DVDs aí, quem quiser os DVDs aí das aulas, é só falar ali com quem está? O Vinícius? O Vinícius, ali está ali o super arrecadador daí, bom. E o Edson e o irmão Bispo também estão aí lembrando todos, não é? As mensalidades. Queremos agradecer os irmãos que têm contribuído, também os irmãos do Portal Escola Dominical que têm contribuído conosco. Nós já passamos agora a empreitada de pagamento na parte fiscal. Nós estamos com a associação, graças a Deus, em dia. Está com a associação em dia, né? Graças a Deus, depois daquelas planos todas da morte do nosso saudoso irmão Sérgio Paulo, tudo, agora estamos em dia, certinho, e prontos para mudarmos o site. Quando isso vai acontecer? Em breve. Está parecendo Jesus breve voltará. No site, a mudança do site. Queremos agradecer aos nossos irmãos que têm aumentado a nossa frequência no site. Orem por nós, para que nós continuemos. Hoje nós já gravamos aqui a abordagem do trimestre. Vamos fazer propaganda. Pode fazer. Né? O próximo trimestre vai ser sobre a família. Hoje nós já gravamos aqui a mesa redonda. E como a outra mesa redonda que a gente fez nesse trimestre foi quadrada, o irmão Silvio arrumou uma redonda mesmo agora, para a gente não ficar com uma mesa redonda quadrada. Tá? Irmãos, aqui é tudo na fé, como diz o irmão Bispo, né? O trabalho, a obra de Deus é feita por fé. Tem gente aqui que está fazendo com tijolinho de plástico. Vocês já viram esse negócio de tijolinho aqui? Mas vocês olhem aqui, o cidadão aqui está vendendo tijolinho desse tamanho por R$200 para a obra de Deus. Mas a obra de Deus não se faz com tijolo de plástico, ela se faz com fé. E aqui Elias hoje vai nos mostrar que a obra de Deus se faz com fé. Não adiantava ter tijolinho. Naquele tempo não tinha plástico, mas tinha tijolo. E não é com tijolo que se faz a obra de Deus. Aliás, por falar em tijolinho, quem quis construir com tijolo as coisas de Deus foi o Nimrod, lá na Torre de Babel. Entendo que tem, né? Lá era tijolo mesmo. Então, cuidado com esses tijolinhos de plástico. Desse tamanhozinho assim, R$200. Eu acho que com a inflação está aumentando, mas não é tanto assim, né? Então, vamos cuidar. Depois vocês dão uma olhadinha aqui para ver como é o tamanhozinho do tijolo. Depois, irmão Clóvis, amanhã o senhor vem aqui amanhã para cá? Se o senhor puder dar uma carinha, eu estou solitário. Irmãos, vamos continuar. Agora nós vamos voltar no tempo. Eu não entendi, por causa da ordem, eu sou assim, cartesiano. Eu sou uma coisinha muito assim. Eu jurei isso normalmente assim. Tem que ser tudo assim, né? Mas nós já falamos do Elias com a depressão. Agora nós vamos voltar lá para a seca de novo. Já tinha chovido, já tinha caído fogo do céu, já tinha chovido. Agora nós voltamos à lição 6. E é bom amanhã ficar bem claro isso, né? Porque os irmãos não vão entender. Como é que é? O Elias já orou, choveu, caiu fogo do céu, orou. Ele já caiu em depressão, foi para o Monte Horebe. E agora já foi atrás de Eliseu e
voltando para falar da viúva de Sarepta, lá atrás, no meio da seca. Também eu não entendi, mas então lembro que na ordem não está cronológica. E não é só isso aqui, não. Um pouquinho lá na próxima, estou vendo Eliseu, também tem uma lição lá que está meio enviesada. Então guarde, então vamos voltar para a seca. Como se fizesse aquele videotape assim. Né? Antes, vamos ver o nosso hino de hoje. farinha da panela e o azeite da botija. Isso aí tem sido muito distorcido por aí, não é? É uma passagem que a teologia da prosperidade gosta muito, não é? Não, tá. Só que já começa uma coisa errada dessas pregações distorcidas. A mulher fez um bolo pequeno para Elias, né? Vamos falar daqui a pouco sobre isso. Não arrancou tudo, né? Essa turma do tijolo, ela arranca farinha, botija, panela, entrega tudo, passa fome, e eu fico
comendo aqui. Mas o Elias não era assim. Ele não era um devorador das viúvas. Então vamos voltar no tempo quando o ribeiro de Querite secou. Os irmãos sabem que Deus mandou Elias para o ribeiro de Querite. Lá, no ribeiro de Querite, Elias passou uma experiência com Deus, porque cada dia o ribeiro secava e cada dia os corvos traziam pão e carne para ele. Ele via Deus fazendo milagre, com corvos trazendo para ele pão e carne, mas ele via que o ribeiro continuava secando. Era um cumprimento da palavra de Deus. É interessante, irmãos, que na vida de Elias nós vamos ter sempre essa tensão, que é uma tensão que existe nas nossas vidas. Nós vemos Deus fazer milagres, nós vemos Deus realizar coisas sobrenaturais, extraordinárias, como corvos trazerem pão e carne para o profeta, mas nós vemos também as coisas acontecerem conforme o figurino. E a gente olha, e as coisas não mudam, e as leis da natureza se cumprem, e parece que Deus se esqueceu das suas promessas, ou se esqueceu dos objetivos da nossa vida. Elias olhava o ribeiro secando cada dia. E ele dizia, mas o Senhor disse que me mandou para cá para beber água, e a água está acabando. O Senhor não vai fazer nada, a água está acabando. E Deus não fazia nada, e a água ficava acabando mesmo. Porque Deus é assim, irmãos. Ele faz coisas extraordinárias, mas não faz tudo extraordinário. Mas, quando o ribeiro secou, Elias não saiu do lugar. Isso que é importante. Porque ele esperou que Deus mandasse que ele saísse do lugar. Não foi Deus que o mandou ir lá? Foi. Ele chegou lá, talvez ele tivesse pensado, bom, do jeito que o corvo está trazendo pão e carne, a água também, o ribeiro vai aparecer, a água do Senhor vai aparecer. Mas não apareceu. O ribeiro foi me engano e secou. E Elias não saiu dali enquanto Deus não mandou. Irmãos, com o ribeiro com água, o ribeiro sem água, você tem que ficar na direção de Deus. Não saia do lugar que Deus lhe pôs. Não saia do lugar que Deus lhe pôs. Mas a fonte de subsistência acabou. Mas aquilo que o Senhor disse que eu vim para cá para tomar água do ribeiro, e o ribeiro secou, não importa. Deus sabe a hora que você tem de sair. Também uma outra lição que a gente aprende. Nem tudo é para sempre. Deus mandou que ele fosse para lá. Mas depois ele mandou que saísse. Elias não tentou a Deus. Ele não disse assim, agora não sai, daqui ninguém me tira. O senhor tem que fazer a água sair. Cuidado, meu irmão. Tem gente por aí. Eu sei que isso é lá na Suazilândia, não é aqui no Brasil. Mas tem um hebreu que a fonte secou, Deus manda ele sair e ele diz, daqui só sai morto. E sabe o que tem acontecido? Muita gente tem saído morto mesmo. Se Elias tivesse ficado ali, teria morrido de sede. Pois não? Professor, lembrando que o ribeiro não seca do dia para a noite. Ele vai limpando e a água, quando vai ficando bem pouco, vai ficando com você lá. Exato. Mas vai ter que tomar mesmo assim, né? Mesmo assim. Isso fala um homem que conhece bem o Rio Perene, que é o Rio São Francisco. O bispo foi pescador do Rio São Francisco. Pois não, para quem levanta a mão? Alguém levanta a mão aqui? Não? Estou tendo visões. Então, o que acontece? O ribeiro secou. Ele tomou, como bem lembrou o irmão bispo, tomou água barrenta por um tempo, depois só tinha terra, não tinha mais nem água. Aí Deus disse, levanta-te e vai a Zarefate ou Sarepta, são duas traduções em português, duas variantes da mesma expressão hebraica, é a mesma cidade, Zarefate ou Sarepta,
que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Primeiro, Elias ficou ali vendo o ribeiro minguar, secou. Mas ele se manteve confiando em Deus. Fé, irmãos, é isso. É confiança em Deus. É a prova das coisas que não se veem, o fundamento das coisas que se esperam. Não? Ele não via como ele podia se abastecer de água. Mas ele esperou até o momento que Deus mandou. Ele falou, Deus vai falar comigo. Eu não sei quantos dias, ou quantas horas, ou quantos dias, ele ficou ali com o ribeiro seco. Mas a verdade é que Deus se dirige a Elias, ele confiava que Deus iria dirigi-lo, e ele esperou a voz de Deus. E Deus disse para ele, agora você sai daqui, e vai até Zarefate, vai até Sarepta. E Deus fez questão de enfatizar que é de Sidom. Porque lá eu ordenei a uma viúva. E habita ali, olha lá. Porque eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Irmãos, 3 motivos, no mínimo, para que Elias pudesse até falar o seguinte, o que às vezes eu e você falamos com Deus. Como é que é, Senhor? O senhor podia repetir? Eu tive meu primeiro chefe no Banco do Brasil. Quando eu cheguei no primeiro dia, eu cheguei lá, na sessão que eu ia trabalhar, aí a secretária, eu vi um velhinho brincando lá com os outros senhores já de cabelos brancos, e o homem brincando lá. Eu falei, será que aquilo ali é o meu chefe? Tomara que não seja. Aí eu cheguei, a secretária do meu chefe chegou para mim e falou assim, olha, tem uma coisa que eu já vou falar para você, menino. Tinha 14 anos, tem uma coisa que eu vou falar para você. Ele tem uma péssima dicção. São Paulo tem uma péssima dicção. Se você não entendeu o que ele fala, não diga. Como? Porque aí que você não vai entender mais. O outro vai rodar baiano. Você vai virar seu inimigo. Você não entendeu o que ele falou? Fica quieto. Vai adivinhar. Tá certo? Mas nunca diga para ele. Porque se você errar, você não entender e fizer a coisa errada, ele fica bravo. Agora, se você pedir para ele repetir, se Deus fosse igual ao seu Paulo Moura de Oliveira, a gente estaria aflito. Não é? Quantas vezes a gente quer fazer? Eu não entendi isso. Não pode ser assim. Aliás, já ando ensinando aí, até para você dizer, não aceito. Não é? Mas não foi assim. Deus disse para Elias, sai daqui, até aí tá bom, eu tenho que sair mesmo porque aqui está seco. Mas vai a Zarefate, que é de Sidom, e habita ali. Como é que é, Senhor? Ele não disse isso. Mas Sarepta pertence a Sidom. Sarepta é uma cidade que fica entre Ciro e Sidom, na Fenícia. E nós lembramos bem, vou pedir para o irmão Clóvis ler para nós. Primeiro Reis, capítulo 16, versículo 31. Como se fosse pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Irmãos, Sidom era nada mais, nada menos que a terra de Baal. O rei de Sidom era Etibaal, o pai de Jezabel. O culto a Baal veio de Sidom. E os irmãos lembram que Elias orou, pediu a Deus para que não chovesse, para que o povo deixasse Baal e se voltasse para Deus. Reconhecesse que Baal não existia.
Era uma ilusão? Agora Deus diz, agora você vai para a terra de Baal. Eu, o profeta de Deus, vou para a terra de Baal? E Deus fez questão de lembrar. Zarefate, não sei se tinha outro, mas ele falou, que é de Sidom. Você vai para o território inimigo. Você vai para a terra de Baal. Eu, o profeta de Deus, o israelita, que nem vivo no meio do povo, que o povo está na idolatria, agora eu vou para a terra da idolatria? Elias podia ter pedido pelo menos para Deus repetir. Mas não, ele não questionou. Você vai, e tem outra coisa, você não vai lá de passagem, você vai morar lá. Irmãos, para um israelita como Elias, que já vivia retirado do povo, porque não queria se misturar com a idolatria do seu próprio povo, agora ir morar em casa de gentil, uma cidade de gentil, e que era a cidade da terra de Baal, da terra do rei de Baal, de Sidom. Para ser sustentada pela viúva. Que história é essa? Mas, irmãos, Elias agiu como agiu Abraão. Pois não, Lúcio? Só um comentário ali no comentário da Bíblia sobre isso, que o Deus falou para ele ir para lá. Não é um motivo, mas um dos motivos que é um dos menos prováveis que o rei ia supor que ele estaria lá. Né? Ele procurou em Israel, mas ali não podia imaginar que estaria na terra do sol. Exatamente. Não, né? Irmãos, Deus, nós não podemos educar Abraão. Quando Deus diz, olha, pega o seu filho e me oferece em sacrifício, Abraão podia ter chegado para Deus e falar, primeiro, o Senhor não é um Deus que aceita sacrifício humano. O Senhor não é Moloque, não é daqueles deuses que existiam lá em Ur dos Caldeus. O Senhor não é um Deus diferente. Como é que o Senhor vai pedir sacrifício humano? Segundo, o Senhor quer o seu filho, o Senhor falou que ia dar minha descendência. Ia ter uma descendência, agora que eu demorei 25 anos esperando o filho chegou, agora o Senhor vai mandar matar o próprio filho? E Deus, ainda quando deu a ordem a Abraão, ele disse assim, o teu filho é o único. Para ele lembrar bem que não tinha outro. Ismael não entrava na conta, tinha sido um arranjo dele. Mas é assim que Deus faz, irmãos. É aí que Ele testa a nossa fé. Ele faz questão de mostrar para você que não tem lógica, que não faz sentido, mas é aí que você tem que demonstrar a fé. Porque a fé, irmãos, eu coloquei aqui no esboço, a fé, ela não é irracional. Há muitas pessoas que pensam que a fé é irracional, é um salto no escuro, é um voo cego. Não. Deus nos fez com capacidade de raciocinar. Ele não iria nos criar com raciocínio, eu já estou falando, ele não iria nos dar raciocínio para depois, no relacionamento com Ele, para agradá-lo, eu abrir mão do raciocínio. Não. Por isso que o escritor aos Hebreus, ele diz, é a prova das coisas que não se veem, o fundamento das coisas que se esperam. Quando você age por fé, você não age irracionalmente, você não age no escuro, não. Você sabe muito bem que aquilo que Deus está falando não faz sentido para você, mas você sabe que existe um sentido maior de Deus. Deus não é arbitrário, Deus não é irracional, só que os pensamentos de Deus são superiores aos nossos pensamentos. Isaías 55, 8:6, eu vou pedir para, depois eu dou a palavra para a Maria, esqueci não, viu, Maria? Vou pedir para que o nosso Olímpio, lembra nosso, por favor. Olímpio. 55, 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos,
os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém. Então Deus pensa, Deus tem uma lógica, só que a lógica de Deus é inalcançável para nós. Ter fé é confiar que aquilo que Deus está mandando fazer é o melhor. Que não faz sentido para mim, mas é o melhor. Isso é fé. Pois não, irmã? Essa palavra de Abraão é uma palavra muito esperta para a gente acordar. Porque na medida que ele conhecia Deus, ele sabia que ele não ia praticar um crime. Mas quando nós ouvimos a Deus, nós ficamos acelerados. Como é que Deus vai fazer? Eu mesmo tenho um monte de coisa que eu fico assim, oh meu Deus, se Deus pudesse me encontrar por uma brechinha, mas ele esperou no Senhor. Isso é a hora da gente ver Deus e ver o fruto, ver a paciência. É o momento da gente ver nessa aula e rogar a Deus o fruto do Espírito. Não vem só, é rogar o Espírito. É a hora que pedir o Pai Consolador. Amém. Amém. Eu agradeço por tanto pelo Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, não fazia sentido, mas, primeiro, se ele estava querendo converter o seu povo, não é? Que o povo se convertesse, por que ele ia sair do país? Como disse o irmão Vinícius, era um lugar menos provável, Deus não estava protegendo. Ele não entendia por que ele tinha de sair do país. Mas não retrucou, não questionou. Ele foi. Segunda coisa, essa ordem fazia com que ele teria que conviver com adoradores de Baal. Sarepta, as pessoas adoravam a Baal. Menandro, um historiador citado por Flávio José, que eu coloquei aqui no esboço, diz, quando fala de Etibaal, que foi um grande rei, um dos maiores reis da Fenícia, esse historiador Menandro, um historiador grego, ele diz que houve uma grande seca durante o reinado de Etibaal, que é essa aqui que a Bíblia fala, e diz que ele fez diversos sacrifícios a Baal, e mesmo assim a seca não acabou, e durou no reinado de Sidom, segundo esse historiador Menandro, 1 ano esta seca. Aí, por esta informação que Flávio José nos dá, houve até uma pergunta na sala dos professores do portal, querendo saber quanto tempo que ficou multiplicando o azeite da viúva, né? Quanto tempo que Elias ficou em Sarepta. A Bíblia não diz, o tempo da seca todo foram 3 anos e meio. Uma parte ele ficou no Querite, outra parte ele ficou em Sarepta. Por essa informação de Flávio José, nós podemos inferir que a seca em Sidom durou 1 ano. Então, quando Elias chegou, já estava na seca, ele deve ter ficado menos de 1 ano em Sarepta. De qualquer maneira, o tempo todo integral foi 3 anos e meio. Então, não foi 3 anos e meio no Querite, foi 3 anos e meio de seca. E menos de 1 ano em Sarepta. Então, ele teve que conviver. E o judeu, o israelita, não convivia com o gentil. Os irmãos sabem que tem uma oração que o judeu todo dia ora de manhã. Ele diz assim, graças a Deus porque eu nasci judeu, não nasci mulher e não nasci gentil. Né? Então, é a oração que o judeu fala de manhã, toda manhã. Então, conviver com os judeus, os irmãos lembram lá de Pedro? Quando Pedro entrou na casa de Cornélio, porque o Espírito Santo mandou ele ir, quando ele entrou na casa de Cornélio, mesmo o Espírito Santo mandando ele disse assim, vocês sabem que não é lícito entrar no judeu. Então, havia, e ele ia morar. Deus disse, você vai lá para morar lá. Então, quer dizer, é outra coisa que não fazia sentido. Eu quero que o povo deixe Baal e volte para Deus, eu vou para a terra de Baal e ainda vou morar com os adoradores de Baal. E tem outra coisa. Você vai morar com uma viúva e ela vai te sustentar. Ele imaginou assim, bom, viúva rica é difícil.
Quem sabe seja essa, né? Porque Deus ordenou uma viúva, deve ter pegado. Mas normalmente viúva é pobre. E olha que aqui em Israel ainda tem a lei de Moisés que dá um jeitinho na viúva, né? Mas nos outros países não tem jeitinho. Mas quem sabe essa aí seja uma exceção, né? Deus que escolheu. E tem outra coisa, Elias, a Bíblia nunca fala de família de Elias nem nada, então tudo indica que Elias era celibatário. E morar na casa de uma viúva não ficava bem com o profeta. Né? Se fosse nos dias de hoje, pastor viúvo, né? Pastor solteiro errado, coisa rara, ir morar na casa de uma viúva, a congregação excluída, não é? Excluída, não é? Você vê como são as coisas? O profeta também pensou nisso, pensa que não pensou nisso, não? Pensou em ainda uma viúva gentia. E ainda ele foi pensando, se essa viúva for rica, aí que vai ser complicado mesmo na história, porque vão dizer que eu estou dando golpe do baú. Não é? Vocês vão ver que quantos motivos para Elias questionar a Deus, mas a Bíblia diz simplesmente uma frase aqui. Então ele se levantou e se foi a Zarefate. Ponto. Ele não perguntou, ele não pediu sinal, ele não questionou, ele obedeceu. Irmão, será que nós temos esta fé? Será que você tem esta fé? Pois não, irmão. Pastor Manuel. Foi interessante porque ele não tinha GPS, mapa. Como que ele encontrou essa figura, né? Uma questão. Tinha GPS, sim. Tinha. Guiado pelo Senhor. GPS. Guiado pelo Senhor. O crente tem que ter esse GPS. Guiado pelo Senhor. Então, ele seguiu a orientação de Deus. A gente já falou essa parte aqui, que a fé não é irracional. No caminho, irmãos, Elias foi lá do Querite, que fica na região de Gileade, quer dizer, do lado de lá do Jordão. Teve que atravessar toda a Palestina para ir para Fenícia. Fenícia é onde é o Líbano hoje. Né? Nos dias de hoje seria sair da Jordânia e ir para o Líbano. Isso nem o judeu faz isso hoje, porque não pode com aquela guerra toda, não? Aquela confusão não dá. No caminho ele foi vendo os efeitos da seca. Quando ele entrou no território de Sidom, ele também viu que estava seco do mesmo jeito. Quer dizer, ele viu, olha, Deus realmente não é só Deus de Israel, ele também é Deus de todas as... É isso que Deus queria mostrar para ele. Lá no Querite, Deus tinha mostrado que ele era o Deus da natureza, ele controlava a natureza, que ele era o Deus fiel que cumpria a sua palavra, por isso o ribeiro secou e por isso os corpos traziam pão e carne. Ele aprendeu que Deus cuidava do seu profeta, dava provisão, ele era um Deus provedor, mas ele tinha que aprender mais de Deus. Ele não podia se apresentar ao povo enquanto não aprendesse. Primeiro, que Deus não é só Deus de Israel, é Deus de todas as nações. Segundo, que Deus não amava apenas os israelitas, mas amava também os gentios. E terceiro, que Deus era o Deus da vida. Eram três coisas que Elias tinha de aprender. Foi por isso que ele foi para Sarepta. Irmãos, quando há secura na nossa vida, quando nós temos que ser guiados por Deus, é porque Deus quer nos ensinar algo. Ele quer nos ensinar. Ele quer aumentar a nossa fé. Ele quer aumentar a nossa estrutura espiritual. Elias era um profeta, um grande profeta, mas ele continuava tendo que aprender de Deus. Hoje tem gente aí que está muito atrás do Elias e já acha que não tem que aprender nada. Tanto que nem vai à escola dominical. Mas sempre temos que aprender. Pois não? O que eu acho interessante, pastor, é que ele não questionou, veja bem, não é o nome da ave que trazia o corvo, não é o urubu, não é o urubu que come carniça, essas coisas todas. Eu digo assim, né? Ele poderia até questionar tanta ave que tem no rosto, amém?
Justo corvo, né? Como o nosso saudoso irmão Walter, milênios depois foi orar um dia perguntando: Senhor, mas por que tinha que ser um corvo? Por que tinha que ser um corvo? Tinha tanta cabra lá ali. Podia ser uma pombinha, né? Mas não, foi um corvo. É porque Deus faz que as coisas que não são sejam. Então, Elias, durante o caminho, ele foi vendo os efeitos da seca. Ele viu que a situação era de calamidade. Se fosse muitos crentes hoje em dia, saia correndo. Eu não vou lá não. Eu já estou vendo que a coisa está feia. A coisa está feia. O senhor tem que mudar. Hã? Igual a Jonas, né? Eu vou embora. Mas não, ele foi a Sarepta e no caminho ele teve aumentado a sua fé. Quanto mais seca ele via, mais ele confiava em Deus, porque ele viu que Deus tinha o controle sobre a natureza. É isso que nós temos de ver. Quanto mais problemas tivermos, quanto maiores forem as dificuldades, aumentemos a nossa fé, hein? Está difícil? Então faça como os discípulos. Eles viraram um dia para Jesus e disseram assim: acrescenta-nos a fé. Quando Jesus, eu até brinco aqui, quando tem aqui reunião de emprego, não tem nem mais um irmão escalado. Você estava aí segunda-feira? Não tem nem um irmão mais escalado para pôr café. Você viu? Eu digo assim: ninguém quer aquela posição, que é um homem de pouco café. Né? Jesus nunca falou bem dos homens de pouca fé. Nunca falou bem dos homens de pouca fé. Mas os discípulos foram sábios. Quando eles tiveram lançado no rosto a pequena fé que possuíam, eles viraram para Jesus e disseram: Senhor, acrescenta-nos a fé. E Jesus disse que a fé é como um grão de mostarda. Ela começa pequenininha, a menor das sementes, mas dá a maior das hortaliças. Então peçamos a Deus que aumente a nossa fé, porque Jesus não gosta de homens de pouca fé. Ele andava por fé. E ele foi. Chegou a Zarefate. E na porta da cidade, lá de fora da cidade, não tinha nem entrado na cidade, o Espírito Santo disse para ele: é essa aí. Uma mulher que estava apanhando gravetos, ou cavacos, como dizem, mas a outra tradução diz que são gravetos. Ele viu uma mulher apanhando gravetos, certamente com uma fisionomia sofrida, que ela estava passando por uma situação de apuro, de desalento. E quando ele olhou aquele quadro, o Espírito Santo disse: é essa aí. Aí, se fosse eu, não é a rica que eu estava pensando, não é. Porque se ela fosse rica, ela não estava catando graveto aqui fora, tinha os criados dela catando. Mas então, quando ele olhou aquela cena, irmão, se fosse eu admito, viu? Eu estava meia volta agora chega, não dá mais. Por quê? Primeira coisa que ele viu a mulher fora da cidade apanhando gravetos. Era sinal que na cidade não tinha nem graveto mais. A seca era tão grande que a cidade toda estava necessitada. Doutor, o senhor disse que o senhor dava meia volta. Ele disse: ah, no desespero! É aí que é o desespero. Né? Ele olhou aquela cena, primeira coisa que ele descobriu: a cidade não tem nem graveto, que dirá condições para me sustentar. Se a cidade não tem, que dirá essa mulher. Segunda coisa que ele olhou, ele viu a viúva realmente necessitada, porque ela fosse rica, tinha os criados segurando. Ela já está aqui apanhando os gravetos. Então ela é realmente uma mulher necessitada. Não tem condições nem de se sustentar. Como é que vai me sustentar? Só de bater o olho. Ele já percebeu isso.
sair. O que ele fez? Já chegou para a mulher e falou: me sustenta! Me sustenta! Você tem que ter fé! Me sustentar! Como dizem algumas pessoas por aí. Você tem que sustentar! Tem que sustentar! Me dá logo a comida que você tem aí! Não. Ele chamou a mulher e pediu um pouco de água num vaso. Olha que ele andou, hein? Primeiro já tinha secado. Ele andou. No caminho que ele andou, ele deve ter tomado um pouquinho de água ali do Rio Jordão, que era o único rio permanente que tinha. Mas dali no caminho, não tinha mais nem um rio. Não tinha mais nada. A garganta estava seca. Se fosse eu, já pedi um balde d'água. Ele pediu um pouco de água num vaso. Doutor, na verdade, somos provados em tudo. Elias estava lá no Querite. A gente não sabe o local onde ele estava dormindo, se era confortável ou não. Mas pelo menos ele tinha pão e carne e água. Aí ele veio para cá, a mandado de Deus. E eu assisti a sua pré-aula, doutor. E observando, na verdade, o milagre já havia sido ordenado. Deus disse: eu ordenei. Quer dizer, aí a sensibilidade espiritual de Elias, de ver naquela mulher que o milagre já estava pronto. Mesmo ela tendo declarado que só tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite, mas ele já tinha dito, teria ordenado aquela mulher. Agora o que passou pela cabeça dele? Bom, Deus ordenou. Eu creio que o banquete já está pronto me esperando. Aí ele vai lá e encontra uma viúva, um punhado de farinha e um pouco de azeite. E eu vendo essa semana, eu pude ver que é indignado com a náusea de alguns pastores contra a pobre dentro da igreja. O R.R. Soares disse que ajudar pobre é esvaziar as finanças da igreja. Que quem tem que ajudar pobre é o governo, não é a igreja. O Silas Malafaia, eu ouvindo ele um pouco indignado pelo fato da Forbes ter colocado ele em terceiro lugar na frente do R.R. Soares. Que segundo ele, o R.R. Soares tem mais dinheiro do que ele. Aí o jornalista foi fazer uma pesquisa e foi interrogando ele. Mas se você vê o que ele falou de pobre, dá nojo, dá vontade de você vomitar. A maneira como esse povo está encarando vendo pobre dentro das igrejas. E eu ouvi alguém falar aqui que pobre é pobre porque é preguiçoso e não trabalha. Quer dizer, na verdade, nós somos pobres, nós somos pobres porque somos preguiçosos e não trabalhamos. Para você ver a náusea desse povo contra pobre dentro das igrejas. Então eu lendo a pré-aula, eu fiquei observando a sensibilidade de Elias. Mesmo naquela situação, aí ele tinha pão e carne. Aí ele veio para cá, viu uma viúva naquela situação. Mas o que me chama a atenção é que, assim como Deus havia ordenado os corvos para levar a bebida, a ordem de Deus para ele já tinha saído para aquela viúva. Era uma percepção espiritual de saber que a bênção estava ali. Mesmo era declarado que só tinha um pouco de farinha e um pouco de azeite. Obrigado. Mas é assim mesmo. Ó, ainda bem que o Chico Anísio morreu, senão o deputado virava pastor. Né? Ele falava que aquele personagem que ele tinha, que gostava de pobre, ia virar pastor. Então, a situação toda, irmãos, é essa. Ele olha e pede um pouco de... Olha a prudência de Elias. O Espírito Santo indica, ele faz um teste com aquela mulher, né? Ele está morrendo de sede. Ele pede um pouco de água. Ele não pediu um balde d'água, não se baldando, não. Ele sabia das limitações daquela mulher. Não era fácil arrumar água numa época de seca. É um bem preciosíssimo. E ele pediu um pouco de água num vaso. Uma coisa que eu disse no estudo é que Elias passou sede. O ribeiro secou. Eu até brinquei na pré-aula, né? Disse que Deus podia ter criado uma corcova aqui atrás. Assim, ter água, né? Tem o cabelo. Né? Deus deixou Elias passar sede. Irmãos, Deus deixa a gente passar necessidade quando precisa. Não é uma necessidade para matar, mas é para nos ensinar. Por que Elias passou sede? Porque ele tinha que lembrar que a palavra profética
que ele proferiu servia para ele também. Ele não disse que ia ter seca. Então, nada melhor do que ele saber que a palavra dele está cumprida com a garganta seca. A seca está aqui na minha garganta. É Deus que está cumprindo a sua palavra. O profeta não está acima da palavra de Deus. Ele proferiu a palavra de Deus, mas Deus coloca a sua palavra sobre todas as coisas. Quem lê para mim, Salmo, vamos pedir para a irmã Maria do Jardim Brasil, Salmo 138, versículo 2. Aqui. Jardim Brasil. Versículo 8? Isso, 138, versículo 2. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Então, Deus colocou a palavra de Deus acima do próprio nome dele. Que dirá de nós próprios mortais? Então, Elias passou sede para que ele entendesse que a palavra de Deus estava se cumprindo, que a palavra de Deus está acima de tudo. Mas não, pode falar. Acerca de necessidade, aí, e Paulo fala, ele diz assim, porque estava preparado tanto para pedir abundância como para padecer necessidade. Uma coisa é certa, padecer necessidade. Antes da conversão dele, acho que ele não passava, não. Não passava, não. Amém? Exatamente. Não, era muito bem, estudou com Gamaliel, isso custava. Não era fácil. Então, irmãos, veja aí. Ele pediu um pouco de água, pois não. Eu só queria assim fazer uma pergunta. Elias, ele pagou assim pela palavra dele, assim, ele sofreu assim, digamos, as consequências daquilo. Quer dizer, Deus honrou aquela palavra, né? Então ele pagou pelas consequências. E eu pergunto, Deus queria essa seca? Queria, porque Elias pediu e Deus concordou. Tanto queria que fez. Né? Tanto queria que fez. Então, realmente, Deus queria, porque era realmente pedagógico para o povo. Ele tinha que mostrar que Baal não existia. E havia essa necessidade. E lá, na lei, em Deuteronômio, é dito que a primeira coisa que Deus faria, caso o povo desobedecesse, era fazer cessar a chuva. Tem pergunta no internauta. Pois não, pastor? A lição passada diz: levanta-te, porque muito comprido será o teu caminho. E levantou, pois comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites. Isto sem comer e sem beber. Eu acho que até esta resposta que se procura, ele já sabia tudo. Ele já era experiente. Talvez ele testou a coitada lá para saber se era isso mesmo. Só que isso aconteceu depois, né? Isso aí está na lição passada, mas aconteceu depois. Essa foi a primeira lição que aconteceu. Ele ainda não tinha experiência. Pois não, qual é a pergunta do internauta? A irmã Paula de Elisa, ela pergunta, ela diz assim: a Bíblia diz que o Senhor falou a Elias que tinha ordenado que uma viúva ia sustentá-la. Sendo assim, a viúva deveria saber já com antecedência quando Elias chegou? Aí é uma discussão. Aí realmente há uma discussão. Não é? Alguns entendem que Deus falou com aquela viúva e ela já sabia que viria alguém. Não é? Outros entendem que não. Eu acho que foi nas circunstâncias que ela acabou recebendo. Porque o fato de Deus ordenar não quer dizer que ela já tivesse sabido antes. Não é? Porque Deus age com as pessoas de forma consciente ou às vezes inconsciente. Às vezes a pessoa é usada por Deus e nem sabe que está sendo usada por Deus. Mas já aconteceu com vocês, alguma pessoa falar alguma coisa e ela nem sabe que está sendo usada por Deus para trazer uma palavra para você. Então,
existem entendimentos dos dois lados. Né? Por exemplo, o evangelista Luiz Henrique entende que Deus falou com aquela mulher e ela sabia que haveria de acolher aquele homem de Deus. Ele não sabia que era o Elias. Não é? Outros entendem que não. Deus ordenou, mas ela não sabia que iria fazer isso. Foi gradativamente que ela foi percebendo. Né? Pastor, Haja vista que a Bíblia diz que Deus ele tem a sua multiforme sabedoria. Então ele não usa só um método, ele usa vários. Assim como ele poderia ter avisado para ela, como aconteceu no episódio de Cornélio, né? E Deus fala com Cornélio, manda lá chamar Pedro, mas Deus já está falando aqui com Pedro para ir, né? Para não recusar. Deus também não precisa estar falando, que é no caso de Davi. Subirei. Aí ele diz, sobe. Por onde? Vai por Hebron. Aí na segunda vez subirei. Fica olhando para a copa da mulher. A hora que mexer. pastor, ele, na porta da cidade, ele encontrou a mulher catando gravetos. Mas ela pode não morar, ela ter saído de casa para catar gravetos, porque já não tinha mais na cidade. Ela estava na porta catando gravetos. Nem linha, não tinha mais. Então, ele foi a ela, não foi a casa dela. Entendeu? Como que ele havia de saber? É o Espírito Santo. Exatamente. Então, aquela mulher, diante daquele pedido daquele homem, ela poderia simplesmente ter desprezado, né? Mas não, ela era uma mulher que gostava de ajudar o próximo. Ela estava numa situação aflitiva. Nem o profeta sabia a situação que ela estava. Ele só pôde visualizar que ela era necessitada, mas não sabia o estado da necessidade. Daqui a pouco ele ia ficar sabendo que como diz o mineiro, debaixo do angu tem coisa. Tinha coisa pior ainda. Ele só viu que ela era necessitada, mas não sabia que era mais necessitada da cidade. Mas quando ele pediu um pouco de água, ele podia ter dito, olha, não dá para dar, você não está vendo que está seco. Ou simplesmente ignorar. Era uma mulher viúva, aquele cidadão chega e com aquela roupa que não era nada agradável de Elias, suado, porque ele andou, quer dizer, o cheiro também não era nada agradável, né? Mas ele simplesmente pediu e ela atendeu. Irmãos, a gente vê que ela pegou um pouco de água e deu para ele. Irmãos, isso aí não foi fácil não, estava numa situação de seca. Ela tem que pegar um vaso, tem que achar água e trazer para o estrangeiro, para o forasteiro, só no falar dele. A gente imagina que ele falou na língua dos fenícios, mas com sotaque, que ele era israelita, ela já teria razões para não atender. Até porque nós vamos na sequência aqui, a gente vai ver que eles tinham conhecimento que era o Deus de Israel que estava causando aquela seca. Como é que ela ia ajudar um israelita? Mas ela também tinha amor ao próximo. Ela largou de catar os gravetos e foi pegar a água que o profeta pediu. Não foi algo fácil, não foi algo automático, mas ela trouxe esta água. Aí o profeta disse, não, essa mulher mesmo, ela larga o que está fazendo, uma pessoa necessitada, e vai trazer aquilo que é de mais precioso que existe, que é a água, e trouxe um pouco d'água no vaso. E aí então a gente vê a primeira característica. Por que Deus escolheu essa mulher? Porque ela amava o próximo. Será que nós amamos o próximo? Aquela mulher era gentia, adoradora de Baal, não conhecia a lei de Moisés, não tinha compromisso nenhum com Deus, mas ajudava o próximo. E nós, que somos crentes, servos de Deus, conhecemos a palavra e sabemos que Jesus mandou que nós amemos a Deus e ao próximo como a nós. Será que nós temos dado um pouquinho de água para o estranho, para o próximo? Ou nós temos feito como aquele
doutor da lei que perguntou para Jesus quem é o próximo, querendo se esquivar. Mas quem é o próximo? Então, eu vou amar o próximo, está lá na lei, já estava na lei, estava lá em Levítico. Ame o próximo. Mas quem é o próximo? Aí Jesus, para não deixá-lo na desculpa, contou a parábola do bom samaritano. E no final perguntou para ele, quem que você acha que foi o próximo aí? E como eles nem pronunciavam o nome dos samaritanos, ele disse assim, aquele que teve misericórdia. Ele não foi falar o samaritano por causa do preconceito dele. Mas será que a gente não está igual esse doutor da lei? Cheio de desculpa? Quem é o próximo? É o pobre que tem que ser desprezado? Como é que é? Mas aquela mulher parou o que estava fazendo, que seria a sua última refeição, para dar um pouco de água para um forasteiro, para uma pessoa estranha. Porque ela amava o próximo. Aí é bom. Se ela ama o próximo, ela pode me sustentar, né? Então, esse foi um bom teste. Ela pode me sustentar. Aí, então, depois que ele bebeu a água, depois que ele bebeu a água, aí a barriga falou mais alto, né? Não tem nenhum corvo por aqui, não tem pão nem carne, essa parte já passou, agora ela vai me sustentar. Aí, então, ele falou, então deixa eu pedir um pouquinho, né? Comida agora. Já bebi, agora eu quero comer. Fala, meu irmão. Ô, professor Caramuru, eu queria saber se esses empresários cristãos de hoje, que contam tanta bênção na televisão, que tem casa na praia, que tem iate, tem fazenda, se eles fazem participação dos lucros da empresa com os empregados. Eu queria saber disso. Essa parte aí é porque os empregados não têm fé. Isso é piada. Os empregados não têm fé. O irmão aqui está levantando a mão. Professor, no versículo do capítulo 17, versículo 8 e 9, referente àquela pergunta do 89, que se a viúva sabia ou não. No versículo 8 e 9, diz bem assim, primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 8 e 9. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, levanta-te e vai a Zarefate, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustentasse. A pergunta está aí. Deus falou para ela ou não? Porque ele fala que ordenou para que ela sustentasse. Certo? Agora essa ordem aí que está, tem dois entendimentos. O primeiro entendimento é que essa ordem Deus deu e ela tinha consciência dessa ordem. A outro entendimento é que ele deu a ordem, mas ela não tinha consciência. Quer dizer, ela iria sustentar o profeta, mas ela não sabia. Entendeu? Porque aí o profeta recebeu a orientação de Deus. Deus disse, eu ordenei. Então existem essas duas correntes. Tem uma corrente que diz, não, Deus falou com ela. E ela tinha consciência, por isso que ela foi buscar água, porque ela tinha consciência. Outros entendem que não, ela não tinha consciência. Ela foi adquirindo essa consciência depois que o profeta chamou, foi como a irmã Eli falou aqui. Porque foi o profeta que a chamou, ela não se dirigiu a ele. O profeta que a chamou, pediu água. E agora, quando ele pede pão, ela diz, eu não posso dar pão. Quer dizer, é sinal que ela não tinha consciência que ela iria sustentar. Né? Mas é uma controvérsia aí. Uns acham que a mulher tinha conhecimento. Mas não é. Ela não conhecia esse Deus. Tem um versículo aí que ela responde para o profeta e diz, vive o Senhor teu Deus, a tua serva daqui está até os gravetos, para que eu faça um bolo prestante farinha, e comamos eu e meu filho moramos. Então ela já chamou ele, o Senhor teu Deus, ela sabia que ele era Deus. O outro Deus não era o dela.
Não era dela, porque ela sabia que ele era israelita. Porque quando ele chegou, ela já identificou que ele era, que não era de Sidom. E com o Senhor teu Deus. É. Então, já olhou com ele com certeza que não era de Baal ou de Fenício. Não, porque inclusive ela reconhecia que aquela seca era a responsabilidade do Deus de Israel. Que é o outro elemento, que aí eu já pego até o gancho, é o outro elemento, né? Por que aquela mulher foi escolhida? Primeiro, aquela mulher foi escolhida porque ela amava o próximo. Segundo, por que aquela mulher foi escolhida? Eu já dou a palavra para o marido. Quando ele pediu para que ela desse o bocado de pão, aí ela abriu o coração para ele. Ela disse assim, ó, viva o Senhor teu Deus, que nem um bolo tem. Quer dizer, ela reconhecia que quem estava causando aquela seca era o Deus de Israel. Ela sabia da história. Ela sabia da história que apareceu o profeta, que falou para o rei Acabe, e que agora a seca já estava espalhada por toda a região. O governo de Israel dizia que Baal não estava mandando chuva porque estava irado com Elias, bravo com Elias, por isso que eles procuravam Elias. Jezabel matava os profetas do Senhor, mas aquela mulher pôde perceber: o Deus de Israel é mais forte que Baal. Isto aqui é coisa do Deus de Israel. Então, e mesmo ela sendo gentia, ela tinha reconhecido o que os israelitas não tinham reconhecido ainda. A gente estudou na lição 4 que os israelitas estavam começando a desconfiar que Baal não existia. Mas aquela mulher já reconhecia, mesmo ela sendo de Sidom, ela já reconhecia que era o Deus de Israel. Então ela creu, ela reconheceu a soberania de Deus. Por isso que ela foi escolhida por Deus. Porque aqui, irmãos, não era só o profeta que ia ser sustentado, era a viúva também. Deus também ia ser a provisão para aquela viúva. E por que Deus iria prover para ela? Primeiro, porque ela amava o próximo. Segundo, porque ela reconheceu a soberania de Deus. Ela confiou em Deus, ela reconheceu que Deus era o Senhor. Ana Maria. Ela era uma chamada de Deus, ela recebeu essa ordenação por vontade própria de Deus, e dá para se entender que não foi com declaração, porque quando Deus quer trabalhar e pôr alguém na presença dele, ele não mostra a cartilha do A até a última letra do abecedário. Essa viúva, ela tinha amor de Deus, uma chamada que ele quis. Ele preparou ela no secreto, e quando o filho dele, o servo dele, precisou ser sustentado, ele já tinha ordenado no secreto dele. Isso é esperar a vontade de Deus sobre o evangelizado, sobre um parente, que na hora que Deus vai levar um evangelizado dele lá, ele recebe bem, dá um banquete. E ninguém sabe o que foi que aconteceu. Às vezes faz 10 anos que ele recebeu aquela promessa de Deus e ele nem sabe que o dia vai ser crente. Ele está dizendo não para o Evangelho. Não para o Evangelho. Para se entender que é uma pergunta bastante polêmica, quando a pessoa começa a investigar o caso desta viúva, nós vamos ver o quanto negaram a Jesus que já era pregado, aquele homem vir à terra e aconteceu o que aconteceu. Porque Deus é assim. Deus não está conferindo o homem para o homem ler a cartilha de Deus. Deus está fazendo a obra, e por isso que nós precisamos crer em Deus e acreditar de que o malvado, ele não é malvado, o perverso ele não é perverso. Aquele que é malvado e aquele que é perverso, ele está precisando que a gente chegue para ele e não empurre o evangelho na garganta dele. E vá orar. Foi o que fizeram por aquela viúva. Vai ver que até o Elias mesmo orou por essa viúva, naquela oração que a gente ora por São Paulo todo, pelo Brás todo, pelo Belém todo. E eu agradeço por ter nome de Jesus. Amém. Amém. Pois não, mais Pastor, já foi inclusive falado o versículo 12 aqui, no capítulo 17, 1 Reis. Mas segundo esse versículo 12,
Porém, ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo tenho. Essa mulher não sabia, Deus não tinha falado com ela sobre Elias, que ela ia sustentar Elias, segundo o que diz a Bíblia aqui. É o que a gente, é a posição que eu também não, foi aos poucos que ela foi. Ela já reconhecia que o Deus de Israel era o responsável pela seca. Com a ideia que aquela mulher possuía de Deus, que Deus era soberano, mas que Deus era o Deus de Israel. Eu não sou israelita, eu não tenho direito a desfrutar das bênçãos deste Deus. Então o pensamento, ela estava melhor do que os israelitas, porque ela entendia que o Deus de Israel era superior a Baal. Tinha o controle da natureza. Aquilo que Elias aprendeu na prática com Queridos, ela também aprendeu em Sarepta. Mas ela ainda achava que era o Deus de Israel. Tanto que ela diz: o Senhor teu, não é meu. Não é meu. Irmãos, tem muito crente que é assim, sabia? Ele até reconhece que Deus é todo-poderoso. Eu até brinquei, acho que foi na pré-aula que eu brinquei, né? Veio lá na igreja romana recitando bem o credo. Creio em Deus Pai todo-poderoso. Mas ele acha que Deus é todo-poderoso, mas não é para ele não. Para mim não. É todo-poderoso para todo mundo, mas para mim não. Não podemos ser assim. A gente vai ver um personagem aqui mais para frente no trimestre, que é o rei Jorão, que é o filho de Acabe. O rei Jorão, ele sempre, quando vai se dirigir a Deus, a gente pode percebendo aí quando a gente for estudar, eu sempre vou falar isso. Ele sempre reconhecia que Deus existia, que Deus era forte, mas só para castigar o povo, só para fazer o mal, só para... Nós não podemos achar que o nosso Deus, ele é justo, ele... Não estou dizendo que Deus é bonzinho, vai levar todo mundo para o céu, não é isso. Mas eu estou dizendo que Deus, eu sei, Deus, ele não só faz maldade, coisas aparentemente más, só lança juízo. Não. Deus também está pronto a nos abençoar. Aquela mulher não tinha essa visão ainda. Pois não? Ela reconhecia a soberania de Deus em tudo. E eu creio que aqueles povos, alguns também, comentam sobre o Deus de Israel, porque sobre as maravilhas que Deus operou no Egito. Abriu o mar. Muitos povos, a gente vai desmoronar na Bíblia, que citam esse povo aí, ó, Deus dele fez isso, então eles reconheciam também. Quer dizer, também isso ajudou a ela, realmente, quer dizer, corroborou o que fala, né? Confirmou que realmente aquele Deus é aquele Deus que fez aqueles milagres na vida também. Amém. Outra coisa. Sim, pastor, hoje eu vim com o doutor Humberto, ele é o diretor do Hospital do Câncer aqui na Liberdade, e ele me fez uma pergunta, porque hoje eu falei sobre o carnaval para ele, e dei uma explicação do primeiro carnaval bíblico que Israel fez na inauguração de 2 bezerros de ouro, e ele fez uma pergunta para mim. De um, né? De um só. Quando foi lá, era um só. Era um 2 só. Foi com o Jeroboão. Eu então errei, eu disse para ele que foi 2. Mas tudo bem, foi um bezerro de ouro, né? E eu disse, ele perguntou para mim: seu Manuel, mas por que o senhor está falando para mim que Deus é o Criador de todas as coisas e permite uma AIDS no ser humano que até hoje ainda não tem cura, a pessoa convive com isso? Eu disse: doutor, por causa da natureza pecaminosa do homem. O homem, ele tem o livre-arbítrio dado por Deus. E a AIDS veio de onde, doutor? O senhor, que é um homem de grande envergadura dentro da medicina, elogiei ele, levei ele lá em cima. A AIDS começou por onde? Pelo pecado do homem com uma macaca. Eu disse para ele, e ele falou: foi comprovado agora, numa pesquisa que foi feita em 5 ou 6 estados brasileiros nordestinos, que o homem e mulheres
faz relações sexuais com animais. E vem as doenças. Isto é o preço da natureza pecaminosa do homem. Não é Deus. Deus não tem nada a ver com isso. É o próprio homem que Deus criou com raciocínio e ele passa a ser um animal pior do que um animal irracional. Eu desconcordei com o senhor. Outra coisa. Todo mundo sabe que a AIDS ela começou a surgir nos anos 80. Qual era o nome da AIDS antes? Qual era? Quem lembra? Amém, irmão? Então vejam bem. É bonito agora. Então vejam bem. Começou a correr aqui, ela abre o coração e diz: olha, eu não posso dar um bolo para o senhor porque eu não tenho nenhum bolo. Não tenho nenhum bolo. E eu estou catando aqui os gravetos para fazer minha última refeição, eu e o meu filho. Porque eu só tenho um pouquinho de farinha na panela, um pouquinho de azeite na botija. Aí que eu falei, pastor, não tem coisa. Aí ele falou, eu já sabia que essa mulher era necessitada. Agora, primeiro, eu não sabia que ela estava fazendo a última refeição, que ela vai morrer de fome, e ainda vai ter mais uma boca para comer, que não é um filho. Eu não sabia que tinha um filho, que devia ser de tenra idade, porque se fosse maiorzinho, estava ajudando a mãe a catar os gravetos. Como não estava ajudando o graveto, tudo indica que devia ser uma criança. Ele falou, a coisa aqui é pior do que eu pensava. É assim que Deus faz, irmãos. É a pior da situação. Então, quando ela abriu o coração, outra coisa que a gente aprende, o limite do amor ao próximo. Ela levou a água para ele. Agora, pão eu não posso desejar porque senão eu vou morrer de fome. Existe um limite da ajuda ao próximo. Ama o próximo como a ti. Então você não precisa. Tem muita gente que ajuda todo mundo e acaba morrendo de fome. Deus não exige isso. Ama o próximo como a ti. Existe um limite. Aí o profeta olhou e disse, não é essa? O Espírito Santo me indicou que é essa. Ela ajuda o próximo. Ela reconhece que Deus é Deus. E agora eu tenho que mostrar que Deus é Deus mesmo. Aí ele profere a palavra profética. Diz, não, vai lá, faz primeiro para mim. Porque assim diz o Senhor, que enquanto não houver chuva sobre a terra, não faltará farinha na panela, nem azeite na botija. Ele proferiu aquela palavra, inspirado pelo Espírito Santo. Ele não mandou em Deus. Ele sabia que Deus já tinha ordenado aquela viúva que sustentasse. Ele tinha esse conhecimento. E ele viu aquela situação. Era uma situação sem saída. Era algo impensável. Mas ele confiou em Deus. Ele viu, como já foi dito aqui hoje, ele viu o sustento. Por quê? Porque tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. A multiplicação sempre começa com um pouquinho. Você, por isso que é errado esse pessoal que diz, dá o seu tudo e Deus vai te abençoar. Isso não é multiplicar. Porque 0 vezes alguma coisa é igual a... Nós temos aí físico, matemática, sabe muito bem disso. Então, 0 vezes alguma coisa sempre dá. Quando há multiplicação, tem que ter um pouquinho. Um pouquinho. Com um pouquinho, Deus faz grandes coisas. Não foi assim na multiplicação dos pães com Jesus? Alguém disse, mas o que é isso? É um pouquinho que Deus multiplica. Mas tem um pouquinho. Tem um pouquinho, tem um tiquinho. Né? Tem um pouquinho. E aquela mulher, o que se eu fosse a mulher, tinha dito, você quer comer, eu vou morrer de fome. Não, ele pediu um bolo pequeno, faz um bolo pequeno para mim. E era pequeno mesmo, só tinha um pouquinho de azeite. E ele ainda pediu, ele não era, como eu repito mais uma vez, que amanhã nós temos que mostrar que esse pessoal da prosperidade aí não está para profeta não. Esse povo anda falando, pela minha palavra profética, eu sou um profeta de Deus. Não é profeta de Deus não, o profeta de Deus era Elias, que pediu um pouco pequeno. Agora, os fariseus eram diferentes. Mateus 23 e 14
você. Vamos pedir para o nosso irmão ali na Vila Aurora, né? Nosso maestro. Já está sem. Não está para ler? Então vamos pedir para o nosso cara episcopal ali. Quem é? Para ler Mateus 23 e 14. Mas quem é? Então tá bom. Não, cara episcopal amigo, cara. Que é isso, né? Desculpa. 23 e 14. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e, para o justificar, fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Então, os irmãos, vejam bem. Hoje em dia o que nós temos são devoradores de viúvas. Dê o seu tudo aqui. Arranca. Nenê conhece muito bem isso, né, Nenê? Das suas moedinhas. Das suas moedinhas, né, Nenê? Nenê não se esquece dessa. O último dia que ele foi em determinado lugar aí, só tinha umas moedinhas para tomar um café. Ele disse, hoje não me arranca o dinheiro. Aí o cidadão lá falou, você que está com essas moedinhas no bolso. Aí ele acabou entregando a moedinha. O que aconteceu, Nenê? Depois que você entregou as moedinhas? Não tomei o café. Irmãos, não existe isso. Dê o seu tudo. Se você não der tudo. Irmãos, não é nada disso. Deus não exige isso. E a multiplicação vem com um pouquinho. O profeta diz, me faz um bolo pequeno e me traz aqui. Ele não entrou na cidade, ele não entrou na casa da viúva. Os fariseus já entravam e faziam prolongadas orações. Eu me lembrei agora uma vez, meu pai foi fazer uma visita, dirigir uma congregação, estava eu, minha irmã, e a gente chegou lá para fazer a visita, e a irmã tinha um pouquinho de comida e tal, falou, você quer almoçar? Aí meu pai falou assim, quero sim, quero almoçar. Aí a gente deu, aí minha irmã mais nova, né, chegou para ele, pai, tem pouca comida aí, deixa aí, a gente come depois, senão só vai devorar a casa da viúva. Aí, não deixa. Mas, ele já pediu, vamos comer, tinha 4 pessoas, quando a gente viu um pouquinho de comida ali, não dá para ser devorador da casa da viúva. Mas tem muita gente que é devorador da casa da viúva. E devora a casa mesmo. Eu já contei aqui para os irmãos uma experiência de uma pessoa que entregou a casa, porque disseram que se ela desse a casa para Deus, ela ganhava um quarteirão. Ela mora até hoje de favor na garagem de uma pessoa. Entregou a casa, não veio o quarteirão, depois de uns 2 meses não veio o quarteirão, ele foi perguntar lá para o devorador da casa da viúva, e ele disse, eu não tenho culpa que a senhora não tem fé. Certo? É isso que as pessoas fazem. Cuidado, meus irmãos, amanhã aprenda. O homem de Deus é como Elias. Me faz um bolo, ele estava com fome. E aquele bolo só foi para provar a fé da... Não deu para encher a barriga deles. A Bíblia não fala aqui, mas a gente pode até deduzir, dizia o saudoso irmão Paulo, deduzir que depois que ela viu que a farinha não acabou, ela fez até um outro bolo para encher a barriga deles. Mas ali era para provar a fé da mulher. A mulher foi lá, fez primeiro o bolo para ele, trouxe. Eu fico imaginando o filhinho dela falando, é para mim, filho. Mamãe, não é para você. Sair, deixar aquele cheiro. Irmãos, eu não sei, eu tenho essa fraqueza, já falei para os irmãos que minha fraqueza é a gula. É uma dificuldade quando eu estou pregando em algum lugar que está fazendo almoço, tá? Fica aquele cheiro ali, é uma tentação. Agora eu fico imaginando aquela criança com fome, aquele cheiro, também foi a fé do menino. E ela pegou o bolo e levou até o profeta, não era atrevido, não invadia a privacidade da casa da mulher, ficou lá fora. Aí quando ela veio, trouxe o bolo. Aí voltou e fez para ela e para o menino. Quando ela comeu, ela viu que tinha ainda azeite e farinha. Parecia que não tinha usado nada. Aí ela falou, bom, este homem é o Deus de Israel.
casa dela. E para onde que ele foi? Já chegou e já tomou conta do fogão? Não, ele foi morar num quarto do lado de cima da casa, do lado superior da casa, para não dar má aparência. Tem muito obreiro hoje em dia e não está nem importando se vai ficar no quarto com a moça, vai orar pela moça no quarto sem ninguém, vai entrar na casa de uma mulher sem que o marido esteja. Não, eu sou um homem de Deus, sou um homem de Deus. A mente suja das pessoas. Não, isso se chama prudência. Elias foi morar no quarto do lado superior. Pois não. Eu queria ser, como eles entendem esse que pede, traga isso, traga aquilo, traga dessa que pede dinheiro, como é que eles veem aquela oferta da viúva? E Jesus? Não, eles gostam porque eles dizem que é tudo. E tem outra coisa, pastor. Tem outra coisa, pastor. Tomara que eu não seja meu ouvido quem falou isso. E uma vez um pregador disse assim: tem irmão em casa que fica separando uma moedinha para chegar e dar de oferta na casa do Senhor. E às vezes a pessoa não tem, acontece com qualquer pessoa, ele não tem nem dinheiro para dar oferta em casa. Ele disse: meu irmão, saiba de uma coisa, que o nosso Deus não precisa da esmola de ninguém. Ele disse assim, eu fiquei chocado. Mas na mesma hora a Espírito Santo falou: fala para ele, louvado seja Deus, que Deus também não está preocupado com a fortuna que alguém dá, porque o meu é ouro e a prata, tudo pertence a mim. Exatamente, exatamente. Nem com a esmola, nem com a fortuna. O bolo pequeno. E aí então, ela trouxe primeiro para o profeta, conforme a palavra profética. Isso demonstra a fé que ela possuía no Deus de Israel. E depois ela fez para ele. Agora é aquele negócio, primeiro para Deus, mas Deus não deixa a pessoa sem nada. Não é como esses falsários por aí, esses mercenários por aí. Eu nunca me esqueço daquela imagem que o nosso saudoso irmão Walter falava, né? Do cidadão que arrancava a pele da ovelha, assim, a maquininha, né? Arrancando a pele da ovelha, não é? E ele disse que quando ele era criança, o pessoal tosqueava, deixava um pouquinho de lã. Hoje tem aquelas máquinas, arranca tudo. É essa turma aí, arranca o que tem e o que não tem. Porque até quem não tem, eles mandam fazer empréstimo no banco para dar para eles. Pare na mão. O Nenê falou uma verdade aí, com aquela experiência. Doutor Caramuru, esses profetas de hoje estão muito enganados. Quando Deus repartiu as terras de Israel, deu terra para todo mundo. Os levitas, Deus chamou e falou: vocês não terão terra. Eu serei a propriedade de vocês. Quer dizer, quem usa o Evangelho hoje para se enriquecer é um desqualificado. Porque o Evangelho é preço de sangue, é doação de pobre. Jesus sempre contou com a gente que é pobre. Você vê que a igreja é um pouquinho de muitos. Os ricos têm medo da igreja, passa por longe. Porque a igreja manda repartir e ajudar quem não tem. Agora tem rico também generoso, e a igreja também elogia. Mas a maioria do patrimônio da igreja é os pobres que constroem. Porque os ricos eles têm medo de meter a mão no bolso, né? Exato, tem escorpião. Uma pergunta. Você falou que a fé é racional. Eu estava lendo na lição que o comentarista ele fala que pela lógica a viúva não daria o bolo, né? Ela fala, tem um pouco, cara, ele está me pedindo e não vou dar. Então como é que fica essa questão da lógica, né, da fé racional e da lógica da viúva não dar o bolo, né? Porque, veja bem, a fé é racional porque você faz as coisas conscientemente, sabendo que não é a lógica humana que funciona, mas a lógica divina. Entendeu? Então ela é racional porque não é um ato de desatino, é algo consciente, deliberado. Embora não compreendamos, mas sabemos que a lógica divina é superior a nós. Eu, doutor, a fé irracional é essa aí que o pessoal pega e dá tudo. De dar tudo, exatamente. Aí, o que acontece? Foi para lá, que maravilha, né? Primeiro dia, come, janta, almoça, janta, toma café, e tá, é bolo e tal, uma maravilha. Estou aqui tranquilo. Deus cumpriu a sua palavra. Mas um belo dia o menino fica doente.
como ficar. Irmãos, como eu disse aqui no estudo, o fato do profeta estar lá, ser um israelita, gerou comentários na cidade. Olha, a seca não melhorou. A farinha e o azeite se multiplicavam. Ela sustentava ela, o filho e o profeta. Mas a situação continuava difícil. Etibaal fazendo sacrifícios para Baal e nada se resolvendo. Havia um comentário. Chegavam para ela e diziam: esse homem é um homem de maldição. Ele é do Deus de Israel. O Deus de Israel está contra o nosso Deus. Ele é um homem maldito. Talvez a mulher pensasse: talvez seja. Mas quando ela ia fazer o bolo, ela dizia: não, ele está abençoando. Não tem essa história não, está abençoando. Mas o menino ficou doente. E Baal era tido como Deus da saúde e da vida. Ele é que proporcionava saúde e vida para as pessoas. Quando o menino ficou doente, a Bíblia diz que cada dia ele agravava a doença. Não faltou gente que dissesse: olha, a mão de Baal está sobre você. Esse homem trouxe uma maldição para nós. Mas quando ela ia pensar nisso, estava na hora do almoço, na hora da janta, e ela ficava ali. Ele é uma bênção ou uma maldição? E mais uma vez o profeta tinha a mesma situação que ele tinha no Querite. No Querite, ele viu o ribeiro secando, mas ele viu o milagre de Deus com os corpos trazendo pão e carne. Aqui, ele viu o milagre de Deus multiplicando o azeite e a farinha, mas viu o menino adoecendo. Elias era de oração. Com certeza ele orou pelo menino, mas cada dia a doença se agravava mais. Apenas uma curiosidade minha. O azeite e a farinha não terminaram, né? E os gravetos? O graveto, ela usou lá aquele dia e depois ia catando mais. Tinha graveto. Tinha graveto. Então, o menino ia morrendo cada dia. Assim como o ribeiro ia secando, o menino ia morrendo. Era uma situação incômoda para o profeta, incômoda para o menino, lógico, e incômoda para a mãe. Aqueles comentários todos. E o menino morreu. Quando o menino morreu, a mulher desabafou. Está vendo? Você vem aqui, que o seu Deus é poderoso. O seu Deus deu a seca. O seu Deus multiplica o azeite e a farinha. Mas ele está interessado em você, não em mim. Eu perdi meu filho agora, porque o seu Deus me fez lembrar que eu sou gentio, que eu não sou de Israel, que eu não pertenço ao seu povo, que eu não mereço ser abençoado. Aquela ideia de Deus que ela possuía, de um Deus que não podia fazer bem para ela, parece que estava provada ali. O mundo falava para ela: Baal que matou. Mas ela dizia: não, quem matou foi Deus. Por quê? Porque eu sou iníqua, sou pecadora, eu não sou de Israel. E aí, quando ela diz isso para o profeta não sabe o que fazer. Realmente morreu. Morreu. Não foi Baal que matou, não. Foi Deus que matou. Mas por que Deus matou essa vida? Ela não foi sustentada, ela não foi ordenada para sustentar. Ele ficou sem palavras. A gente vê que ele fica quieto. Ele só pede uma coisa para ela: me dá o seu filho. Agora, irmãos, olha que interessante. O poder do milagre do azeite e da farinha foi tão forte na vida daquela mulher que ela entregou o filho do profeta. Ela podia ter excomungado o profeta, desconjurado o profeta. Eu vou enterrar meu filho. Não, ela ainda possuía um pouquinho de fé, um pouquinho de esperança. Entregou nas mãos do profeta. E o profeta foi fazer o quê? Então, quando a gente não sabe o que fazer, tem que orar. Mas tem muito crente que não sabe o que fazer, aí vai fazer consulta com profetas, vai fazer amuleto, vai pegar amuleto, vai pegar
conselho com o ímpio e não vai orar. Irmão, nós estamos precisando orar. Vai mudar Nós de precisamos igreja. de orar. Muda de igreja. Nós precisamos orar. Ele era um profeta. Ele foi orar. Ele não sabia o que fazer. Pois não. Então, pelo, assim, quando a mulher fala assim, que até vieste lembrar das minhas iniquidades, não seria que essa mulher já tinha se convertido e essas iniquidades seria assim, que ela não adorava mais a Baal? E também Elias, pelo que eu percebo, eu acho que ele estava assim já sentindo o peso daquele pedido que ele fez para Deus, né? Porque ele fala, Senhor, até esta mulher tu afligiste, matando o filho. Quer dizer, dá a entender que quando ele fez esse pedido a Deus, ele não pensou tanto nas consequências. Bom, isso depois vai chorar para Deus, Senhor, até essa mulher, quer dizer, tinha mais outras situações difíceis, né? E ele falou assim, até essa mulher tu estás afligindo, quer dizer, acho que ali já estava ali no limite, assim, né? O que eu fiz, né? Dá a impressão. Não, com certeza. Ele deve ter falado, eu acho que eu não era tanto assim, né, Jesus? Senhor, não era tanto assim. Pois é, o irmão Silvio aqui. Irmão Silvio e depois o irmão. Tem mais perguntas aí? Irmãos, dentro dessa situação, até o ponto que chegou aí do falecimento do menino, eu fico analisando o trabalhar de Deus. A cada vez que eu vou lendo essas lições, assistindo lá, eu fico imaginando e querendo entender, e as respostas vêm. Eu fico imaginando quando Lázaro, depois de 4 dias, o Senhor chegou lá e pensou, agora não adianta mais, o homem está pedindo. O Senhor, Ele curou enfermidades, Ele levantou o aleijado, o cego e tudo. E tudo, se os irmãos pararem para analisar, eu acho que o valor de uma cura, de uma libertação, para quem está na situação, nossa, é o ápice. Mas se a gente parar para avaliar o valor entre curar de uma enfermidade e levantar um pouco, já fedido, já fétido, é diferente. E eles já não acreditavam, mas agora não, agora já era, nós estamos pensando, nós estamos em outra fase da vida que é a recuperação. O Senhor vai lá, tira de lá de dentro na perfeita ordem. Eu fico analisando aquele povo, quando o Senhor escolhe essa região para Elias ir, um povo já no ápice da petição, né? Já de maneira alguma acreditando que existia um outro Deus além de Baal. Então ele fala assim, não, é para lá que você vai. Eu vou te mostrar muitas coisas lá dentro, você vai fazer muitas coisas lá, porque o médico, irmãos, quando a gente vai ao médico, deixa eu fazer um parâmetro aqui. Quando a gente vai ao médico com um problema, por exemplo, minha visão está assim, assado, o que é que ele faz? Vamos investigar. Onde ele vai? Ele vai no ponto-chave. Às vezes você tem uma diabetes que está te trazendo, eu não vou te mandar fazer um óculos, eu vou tratar da sua diabetes, porque ela também dá problema de visão. O que o Senhor fez? Não, onde está pior? Qual é a pior situação? É lá? Então vamos tentar trabalhar lá dentro. Porque se esse povo se converter, se entender que eu sou o Deus e não aqueles a quem eles adoram, as demais regiões fica fácil de poder entender. Se aquele povo era tão incrédulo, hoje está crendo que Deus é Deus, mas ninguém poderia duvidar dessa situação. Então eu fico vendo isso. E a morte do menino, e Elias levar, orar, pedir a Deus a vida e trazer e mostrava ao povo, não só a ela, mostrava ao povo que realmente Deus é Deus. Deus da vida, Deus da provisão, Deus de tudo na nossa vida. Então eu vi assim essa lição, né, um fechamento, e vi dessa forma, a forma como Deus quis agir naquele povo. E para o profeta aprender, para poder enfrentar o povo. Mas, nós não citou ali algo que é uma realidade. Ele disse assim, o pastor aí falou sobre isso, vai buscar solução em tudo quanto é lugar, mas não vai orar, pedir a Deus, né? E a irmã disse, a dificuldade de igreja, a senhora tem razão. Sabe essas pessoas que não param? Faz uma carga em galho?
E tinha uma pessoa e ele não está falando, eu vou estudar porque ela vai favorecer nisso, vai me ajudar nisso, vai ajudar naquilo. Pastor, na mesma hora o Espírito Santo falou no teu coração e disse: tem gente que precisa mudar de vida, precisa mudar de igreja. Exatamente. E aí ele vai orar, irmãos, é uma oração perseverante. A Bíblia diz que ele deitou 3 vezes sobre o menino, não é? E ele pediu uma coisa que nunca tinha acontecido. Isso que precisa ser confirmado, lembrado amanhã. Nunca tinha Deus tinha ressuscitado ninguém até então. Por que os saduceus não creem na ressurreição? Não criam na ressurreição. Eles não criam na ressurreição. Por quê? Porque não tinha nenhum registro de ressurreição no Pentateuco. Eles só criam os 5 livros de Moisés. Não tinha, não. Mas Elias disse: eu não posso dar essa conta para Baal. Deus da vida é o Deus, o único verdadeiro Deus. O Deus da saúde é o único verdadeiro Deus. Então, por que ele deita no menino e sopra no menino? Porque ele se lembra do registro lá do Pentateuco, dos livros de Moisés, que Deus deu o fôlego de... E ele ora por algo inédito. Ele ora por algo que nunca aconteceu. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Elias e ressuscitou a criança. E aí o que ele fez? Só para eu encerrar, porque já estourou o tempo. O que ele fez? Ele pegou o menino, foi no meio da praça de Sarepta. Olha aqui, Deus é Deus! E não é mal, não. Ele entregou para a mãe e só. E ainda ouviu uma coisa da mãe. Agora eu vejo que você é homem de Deus. Agora eu vejo que você é homem. E que a palavra que sai da sua boca é: o senhor comeu do azeite da farinha, porque eu disse, e só agora? Por quê? Porque agora ela reconhecia que Deus era o Deus dela também, que Deus a amava também, e que as bênçãos estavam disponíveis para ela também. Então ele não era o homem do Deus de Israel, ele era o homem do meu Deus. Humberto, acabaram de perguntar sobre isso. O nome do irmão perguntou. Fala a pergunta. Por quê? David Carvalho Júnior, ele pergunta por que o profeta Elias deitou 3 vezes sobre o corpo do menino. Deitou 3 vezes porque ele tinha essa ideia de que Deus podia dar o fôlego de vida. Agora 3 vezes porque demorou. Ele foi orando, não foi logo na primeira, né? E se fosse mais vezes, ele teria que ir mais vezes. Nós vamos ver com Eliseu, que o Eliseu demorou um pouquinho mais. Porque no Eliseu tinha uma história de um gordão aí que a gente vai ver depois. Entendeu? Então, irmão, nossa lição: Elias, a mulher e Sarepta de Sidom aprenderam que Deus era Deus não só de Israel, mas de todas as. Que Deus também não controlava apenas a natureza, Ele também controla as coisas feitas pelo homem, porque azeite e farinha são coisas feitas pelo. E Deus também é o Deus da vida e da saúde. Amém? Elias passou. Depois já vimos que fez o desafio dos profetas de Baal, entrou em depressão, saiu da depressão, pegou o Eliseu e foi ensinar o Eliseu. Mas Elias aprendeu, já estava ensinando para Eliseu, mas tinha um casal que não aprendia nunca. É o que nós vamos ver na semana que vem. A última lição que Deus vai dar para o seu Acabe e a dona Jezabel. Irmão, nem precisa do microfone, é só para dizer que nesse caso Elias foi o bombeiro de Deus, porque essa ressurreição aí foi a semelhança do que o bombeiro faz, não é? Exatamente. Respiração boca a boca. Exatamente. A respiração boca a boca. O primeiro caso é a respiração boca a boca. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Não esqueçam que tem um lanchinho. Eu agradeço aos nossos internautas. Cadê aqui a lista? Quantos tivemos? 90